gente! Voltamos à nossa programação semanal do Fale Baixo Podcast e eu trouxe um convidado hoje que tem uma história na TV pernambucana de muitos anos. E traz notícias pra gente, não tão boas assim, mas importantes. Notícias importantes pra gente se ligar nas coisas, entendeu? É um jornalista que todo mundo já viu a cara dele na televisão e com certeza ele deve ter várias coisas pra contar pra gente dessas histórias que ele reportou pra nós. Sérgio Dionísio, seja bem-vindo, Sérgio. Tudo jóia, que bom estar aqui. Fique à vontade, Tô seja falando baixo, viu? Sinta-se em casa e fale baixo. Não, aqui você pode falar alto, aqui tem que falar alto. Mas é muito legal mesmo estar aqui, viu? Que massa. E aí, me conte, como é que começou essa sua trajetória aí na TV? Foi no jornalismo, né? Já desde o início? Isso. Foi quase tudo por acaso. Viu? Na TV foi por acaso, no jornalismo por acaso também, porque eu comecei fazendo faculdade de publicidade, que era o que eu curtia. E ainda gosto muito de publicidade, mas não trabalho. Eu achei que tu fosse formado em jornalismo, então tu é publicitário de formação. Não, eu me formei em jornalismo porque eu entrei em publicidade, eu estava precisando trabalhar ainda. O menino nasceu quando eu era muito novo. E aí eu perdi um período e fiquei pagando com a turma de jornalismo. E aí eu gostei da galera de jornalismo. Não que eu não gostasse da galera de publicidade, sabe? Mas a turma de jornalismo, a gente não ia para aula, a gente pulava do primeiro andar ali do Centro de Artes da UFPE, pulava e ia para o Bar do Bigode. Conheço demais, fui muito. Inclusive o Bar do Bigode, né? Bigode e cavanhaque. Pois é. Tinha logo dois. Aí eu disse, eu vou ficar por aqui mesmo. E também o fato de que quem se forma em jornalismo pode atuar em publicidade, mas, pelo menos naquela época, o inverso não. Aí eu fiz um outro vestibular e entrei em jornalismo, mas também nunca pensei em televisão. E aí eu fui para a televisão porque eu estava precisando, mais uma vez, né, para comprar o leite. Qual foi o ano que tu fosse para a TV? Para a TV, eu acho que foi em 2001. Foi mesmo? 2001? Foi. Qual foi a tua primeira emissora? TV Jornal. Eu era repórter da Rádio Jornal, do Bandeira 2, de Gino César. E aí eu fui pedir. Só de graça, não era só de graça? Era. Bandeira 2 é pau. Eu passei um tempo, Cami, que era 14 horas por dia só fazendo polícia. Porque eu dava 7 horas na rádio e emendava com 7 horas na TV. Eu ia dormir, na minha cabeça era só conversa com gente que era parente de quem foi assassinado, parente de quem foi atropelado, parente de quem foi preso, gente que foi preso, gente que foi vítima de quem foi preso. E era só isso que tinha na minha cabeça. E como é que tu faz para lidar com isso, hein? Porque até hoje, querendo ou não, tu noticia notícias policiais, né? Até hoje. Também. Hoje o Nova Geral que eu apresento na TV Nova não é mais um programa policial. Né? É misto. É misto. É um telejornal convencional que, como todo telejornal hoje em dia, tem muita notícia policial, porque, infelizmente, esse assunto domina. Mas antes era mais. E teve um tempo que eu disse, não, eu vou querer sair dessa área, porque eu nunca gostei. As pessoas, quando me viam na rua, achavam que era o assunto que eu gostava. Chegava perto de mim e diziam, Sérgio, e aí aquelas facadas, e aqui não sei o quê. E era um assunto que eu não queria nem conversar. E aí eu digo, vou me afastar disso. Já bastava tu passar o dia inteiro com isso na tua cabeça, né? Pois Ainda trabalhar com isso o dia inteiro também. Já pensasse? Tu chegou a fazer terapia por causa disso? Não. Eu nunca cheguei a fazer terapia por nada, mas dizem que eu devia fazer, né? É bom, todo mundo precisa fazer. Todo mundo precisa fazer. Independente da profissão. Só que você passar o dia inteiro ouvindo sobre morte e assassinato é o ó. Vai ver que alguma terapia eu faço. Sem perceber, né? Sem perceber. Eu cheguei a pedir demissão dos 2 empregos. Passei um tempo morando fora, achando que quando eu voltasse, eu ia ter uma outra oportunidade para começar de novo numa área que fosse diferente. Mas antes de eu voltar, o pessoal já estava ligando, Sérgio, você está voltando? Eu digo, estou. Quer trabalhar? Eu digo, quero, preciso, né? E era para fazer a mesma coisa. Misericórdia. É isso mesmo, meu filho. Mas você ficou como uma voz conhecida por dar notícias, né? E aí, hoje em dia... Principalmente policiais. Exato, principalmente policiais. E aí, hoje em dia, você consegue fugir dessa tangente um pouco dentro do Nova Geral, né? Que é o que você apresenta hoje na TV Nova, TV Nova, de segunda a sexta, 9 horas da noite. Segunda a sexta, 9 horas da noite. E lá se vão 7 anos. 7 anos. Nesse horário da noite, eu acho que faz uns 2 a 3 anos. Que é uma coisa assim... que a gente não esperava, porque programa local na televisão, normalmente é aquela grade do horário do almoço. Sim. Ou uma brechinha que tem à noite para um telejornal local.
E aí, quando o Pedro Paulo, que é o dono da TV Nova, o líder da TV Nova, chegou e disse: olha, Sérgio, você quer ir para um outro horário? Eu vou precisar desse horário. Não era perguntar se eu queria sair, não. Eu precisava daquele horário. Aí eu fiquei triste, né? Porque era o horário nobre, era o horário do almoço, era o meio-dia onde eu estava. Aí ele fez... Você tem duas opções, 6 da noite e 9 da noite. Eu nem achei que era verdade que ele estava falando 9 da noite. Eu digo, tem certeza que pode ser 9 da noite? Ele, sim. Por que tu não quis 6 horas? 6 horas é um horário bom, mas 9 horas da noite é o horário mais nobre da televisão. É como alguém perguntar para mim, imagina que eu estava com uma loja no bairro, uma ótica no bairro, alguém podia dizer assim, olha, venha para cá, para o centro do Recife, ou então venha para o Shopping Rio Mar, ou qualquer shopping. Aí a pessoa vai querer um ponto no shopping. Entendi. Às 9 da noite... Eu achava que para jornal, 9 horas não fosse tão interessante, mas é, né? É porque não tem a grade. É porque não tem, nas outras TVs não tem horário disponível. Mas se você perguntar para qualquer pessoa que produza um jornal e qual é o horário que ela gostaria de estar, era 9 horas da noite. 9 horas da noite. É o horário nobre da Globo. E é 1 hora de programa, de 9 às 10. 1 hora de programa. Pega o finalzinho do Jornal Nacional. O Jornal Nacional vai até 9h20 e a gente vê lá na audiência. Quando dá 9h20, pipoca. A galera sai de um e vai para outro. Exatamente. Viciados em notícias. Isso. É isso mesmo. Que venham mais, viciados desses. É um vício bom, né? É verdade. Agora que você noticia várias coisas, a pessoa vai dormir ouvindo as notícias em geral, e não necessariamente notícias policiais. Isso. E desde que eu fazia o programa policial, eu sempre procurava, no final do programa, trazer uma coisa mais leve. Sim. Então, às vezes, tinha uma reportagem que não tinha nada a ver com polícia, era uma besteira, às vezes trazia uma coisa da internet, um humor, uma dança. Até hoje eu encerro o programa dançando. E eu nem danço. Mas é bom, porque realmente... acho que eu percebo que muitos jornais fazem isso. Eles normalmente tendem a terminar com alguma notícia mais leve, já para depois de tudo, porque, querendo ou não, mesmo que você não esteja noticiando ali notícias policiais, as notícias, no geral, ultimamente, não andam lá muito boas, né? E aí você tem que sempre estar trazendo notícias, catando essas notícias boas para poder a pessoa terminar o jornal com positividade, basicamente. A notícia pode ser algo depressivo, né? Com certeza, principalmente e muita gente se aterroriza. Tem gente que tem medo de sair na rua depois que assiste uma edição de um telejornal. Meu filho. Hoje o povo estava dizendo tinha notícia dizendo até que Trump estava dizendo que tinha uma base da China na Bahia. O povo ficou, tu soube disso? Tu noticiou isso? Não, que eu não estou dando notícias fora de Pernambuco. Agora eu estou falando, já teve um tempo que a gente estava notícia nacional e internacional. Mas se você vai para notícia internacional, guerra... Notícia Nordeste, uma base da China, Ô, Trump, vai arrumar o que fazer, Trump, pelo amor de Deus. Ele vestiu a roupa de Jesus. Então, quer dizer, com IA, né? Colocaram ele vestido de Jesus. E ele tirou o pote, apagou. Aliás, ele é um cabo que é arregão demais, né? Ele é. Muito arregão. Ele foi grita dizer que, e depois arrega. Como é que foi que ele falou, meu Deus? Ameaçou o Irã de extermínio, né? A população toda. A civilização persa. Civilização. E depois voltou atrás e fez um cessar-fogo. Ele é muito arregão. Eu acho que ele tem síndrome de Peter Pan, sabe? Ele não cresceu, não. E aí ele quer fazer do mundo... ele quer fazer uma guerra no mundo como se ele estivesse jogando War no tabuleiro. Mas foi o povo que botou ele lá, né? Eu sei disso. É triste isso. Quer dizer, o povo americano se passar para um negócio desse. Muito triste. Tu noticia notícias políticas daqui? Sim, também? Sim. E as eleições? Vai ter debate lá? Sempre tem. A TV Nova é um espaço tradicional, não só de debates, né? Pré-campanha, pré-eleição, como no dia da eleição, é a televisão que faz a maior cobertura do processo eleitoral. A programação da gente fica o tempo todo, de manhã até horas após a eleição, só falando do processo eleitoral. Acaba a votação, fica uma equipe cheia de gente lá no estúdio, acompanhando as apurações. E tu vai fazer debate lá no Nova Geral? No Nova Geral a gente não faz, porque a TV faz um debate no só. Jornal, né?
Mas vai comentar-se no Nova Geral, né? Com As certeza, baixarias. com certeza. Misericórdia. Aqui os debates são muito animados, não tem uma cadeirada. Vai nessa. Tá bom, deixa. Mas cadeirada Sei não, nunca viu? teve. Não, cadeirada não, mas esse ano vai ser babado. Tu acha que esse ano vai ser mais brabo do que os outros anos? Eu acho sim, porque... Vamos lá. Marília e João eram da mesma família, né? Então, são. Então, existia na época, por mais que eles estivessem ali em opostos, tinha muita coisa que não podia ser dita por causa da questão familiar. Então, muita merda não podia ser jogada no ventilador. Mas a Raquel e ele não tem nada, não. Então, vão cavucar tudo que não presta de família, de parente, de tudo para jogar, entendeu? Mas é uma tradição, olha. Eu sou velhinho, né? E eu acompanho política desde criança. Eu era criança que todo domingo eu ficava brechando o rapaz do jornal passar, com o jornal na cabeça, para pedir para meu pai comprar e a gente ler junto. E eu me lembro de 82, quando eu tinha 7 aninhos, teve uma campanha de difamação contra um dos candidatos. Eu acho que era contra Marcos Freire. O pessoal do lado, que era o outro lado, era Roberto Magalhães, Marco Maciel. Fizeram as montagens, veja, não tinha... Por isso que a turma fala assim, a internet... A mentira já veio desde antes, né? E a intenção de mentir, as fake news existiam desde antes dessa palavra. Aí disseram que Fernando Lira, que é o tio de Raquel, tinha botado Gaia em Marcos Freire. Aí pegaram uma foto e o pior que, assim... A estratégia era que o povo não ia votar em corno, nem ia votar em talarico. Então, a campanha foi feita pelo pessoal do grupo adversário para dizer, ó, naquela chapa... Eles não estavam dizendo, naquela chapa tem corrupto, tem incompetente. Eles estavam dizendo, naquela chapa tem corno e talarico. Hoje em dia ia adiantar? Não ia. Porque o povo está nem aí para isso. Está nem aí. Pelo contrário, o povo ia se identificar. Pode botar Gaia em mim. Era, metade ia dizer, eu sou corno, vou votar nesse pobre coitado. O outro ia dizer, pô, eu sou talarico, vou votar nesse aqui. Exatamente. Lembrei de Júnior Paz, é um cantor daqui de Pernambuco, que ele tem uma música que é Pode botar Gaia em mim, sou corno, mas sou feliz. Sente e espere que a sua chega. Todo mundo é assim. Me diz uma coisa, qual foi a história mais... Não necessariamente a mais... Mas qual foi a história mais diferente que tu lembra de tu ter contado, que tu noticiou? Diferente em que sentido? A mais inusitada, que tu nunca esperou que tu fosse noticiar um negócio desse. Assim, do ponto de vista de... Que mais te surpreendeu? Que tu fez assim, mas rapaz, não é possível não um negócio desse. Olha, Pode ser qualquer temática, viu? Pode ser de uma coisa absurda ou como uma pessoa que coloca objeto no furico, porque eu tenho muita gente que faz isso. Eu acho que ia ter que ter um jornal, tinha que ter um plantonista numa grande emergência só para isso. E para complicar, a turma ainda fica fabricando alguns produtos com embalagens, né? Que facilitam, né? Pois é. Embalagens sedutoras, embalagens atraentes. Exatamente. Mas, não, desse aspecto aí eu nunca peguei, não. Qual foi a que mais te surpreendeu? Agora, eu não vou dizer que me surpreendeu, mas assim, que foi chocante, muito chocante, do ponto de vista... triste e trágico, sabe? Eu estava na rádio CBN, estava chegando lá em Nova Descoberta e era alguma coisa que eu não sabia o que era. Disseram, vá para lá, que a gente não sabe direito o que é não, mas vá para lá e apura na hora. Quando eu estava chegando, estavam saindo 2 repórteres de jornais, Diário e Comércio. Era Roberta e Marcionila. Elas estavam saindo, aí eu fui perguntar a elas o que era para eu poder me inteirar, eu ia ter que entrar ao vivo na rádio. Aí elas disseram, a gente não vai contar para tu não. Desculpa aí, mas essa história a gente não vai contar não. E assim, não era de má vontade, sabe que elas sempre foram bem legais. Elas disseram que não ia contar, eu acho que por conta da história. E eu não me toquei o que era. Aí quando eu ia perguntando, as pessoas também tinham um pouquinho de aversão a contar a história. Aí depois disseram, olha, ali é a mãe do menino. Eu digo, que menino? E era uma senhora chorando. A senhora chorando, e eu com o meu gravadorzinho na mão, a gente usava um gravador com uma fita. Isso foi em quando? 2000 e cacetada. Não, quer dizer, 2000 e lá vai o trem. 2000 e pouquinho. Não, era antes. 90 e pouco. 90 e cacetada, vai lá. Aí, eu já disse que tinha 7 anos e 82, tanto faz, né? Aí a senhora chorando muito, a minha preocupação era uma cadeira para ela sentar. Consegui a cadeira, ela sentou, e eu, sem saber o que era, peguei o gravador e disse, vá, conte. E liguei.
gravador. Aí ela parou de chorar, na hora, para poder contar. Ela disse que estava com o filho dela no ônibus e o filho dela cuspiu no chão. E a cobradora repreendeu o filho dela, porque o filho dela cuspiu no chão. Aí o filho dela foi cuspir, botar a cabecinha para fora do ônibus para cuspir. O ônibus passou perto de um poste e arrancou a cabeça do menino. Meu Jesus amado. Imagina como é que eu fiquei na frente da mãe, quando ela acabou de contar essa história para mim. Meu Jesus amado. E antigamente tinha várias histórias desse tipo, de braço, né? Era o povo que botava o braço para fora e arrancava. De braço teve um dia desse, né? Que foi lá na Avenida Olinda. Inclusive, de vez em quando eu falo com o rapaz, né? Ele é morador do bairro de Ouro Preto. Né? De vez em quando eu falo com ele, fico bastante revoltado também. Mas, de vez em quando, acontece isso. Porque a turma quer botar ônibus em tudo que é canto. Tudo que é canto, a turma quer botar ônibus. É uma obsessão por ônibus. Os fabricantes de ônibus agradecem, né? Quem vende ônibus também agradece. Quem opera a empresa de ônibus fica feliz também. Mas tem alguns lugares, vias apertadas, que é para a turma botar um veículo menor. Uma vanzinha, uma coisa pequena, né? Porque realmente... E a gente sabe que Recife não é uma cidade... Não só Recife. Recife, Olinda, Grande Recife, de modo geral, não é uma cidade que tem um planejamento urbano. Então, assim, os postes ficam muito em cima da calçada para perto do meio-fio ali, já para a rua. Então, é complicado, né? Porque acidentes acontecem muito. E não só com relação a essa questão de ônibus, mas também muita notícia esse período de chuva. Notícia de gente morrendo eletrocutada em poste, né? Essas coisas. Acontece muito nessa época de chuva também. Poste pegando fogo. Exato. Também cheio de fio de internet. Exatamente. Né? E qual é o tipo de notícia que tu gosta mais de noticiar? Eu gosto de economia. Gosto muito de notícia de economia, notícia de coisas que nos dão otimismo. Eu gosto de dar uma notícia que deixa as pessoas felizes, né? Vai inaugurar não sei o quê, um aeroporto, e coisa de infraestrutura, de porto, de empresa que vai chegar, que vai se instalar. Por mim, era só o que a gente noticiava. Mas eu costumo dizer, Cami, que não tem notícia boa e notícia ruim. Existe fato bom e fato ruim. E que pior do que isso é a gente não ter a notícia. É verdade. Porque acontece uma coisa ruim e as pessoas não sabem, a gente fica com menos chance de conhecer e consertar aquilo ali. E de alertar, né, sobre os perigos, porque a partir do momento que você tem ciência de que algo ruim aconteceu com alguém por causa de uma atitude X, você já evita repetir a atitude X. Exatamente. Entendeu? Então, é de suma importância, realmente, a gente ficar por dentro do que está acontecendo com as pessoas, principalmente na cidade da gente. Então, o noticiário local é de extrema importância, porque as demandas e as coisas que acontecem na nossa região, na nossa cidade, no nosso bairro, é diferente do que acontece em outra região, em outra cidade, em outro bairro. Né? São questão de infraestrutura diferente, questão de geografia é diferente. Então, tudo isso influencia dentro de situações que podem gerar acidentes e tal, que é necessário que o noticiário fale para a gente que a gente tome conhecimento e evite que isso aconteça, né? E são coisas que a gente não... Se a gente for ficar só se atentando ao que está acontecendo no Brasil de uma forma geral, a gente não consegue vislumbrar o que está acontecendo na nossa própria região. E eu acho tão legal quando eu vejo pessoas que gostam de se informar, né? Tanto de telejornais, como se informar por imprensa escrita, por rádio, pela internet, que muita gente se informa. Às vezes não é nem necessariamente uma notícia, mas uma informação importante, um conhecimento importante. É muito legal, porque a gente vê tanta gente que só quer saber de reality show, né? Verdade. Assim, eu ia dizer, não é falando mal não, mas... Poxa, mal, eu não posso falar bem, eu não consigo falar bem, porque mal. Já tive boa vontade de acompanhar reality show. O Big Brother mesmo são o quê? 26 anos. Eu nunca consegui assistir, não. Puxa vida. Já gostei muito. E tu não gosta mais, não? Rapaz, olha, quando o negócio está pegando muito fogo, por causa de alguma pauta específica que aconteceu, aí eu vou e procuro ver na internet o que está rolando. Mas saber de tudo a gente fica sabendo. Então, eu sei de tudo. Pronto, eu sei tudo. Quem vai ganhar é a Ana Paula. Das coisas. Não, Ana Paula vai ganhar. Ana Paula Mas Milena tá ficando forte também. Não vai ganhar, não. Vai ganhar, não. Mas eu não assisto. Como é que eu sei de tudo isso, né? Porque todo mundo tá falando. Eu chego em casa, minha mãe fica revoltada. Minha mãe tava com raiva da Ana Paula. Por que ela tá com raiva da Ana Paula? Porque
Porque minha mãe só torce para quem vai perder. Mentira. Ela jurava que Davi não ia ganhar de jeito nenhum. Mãe, Davi é que vai ganhar. Davi foi no retrasado, né? Aí minha mãe dizia isso. Ele é um moleque, ele é um maloqueiro. E não sei o que. Eu digo, mãe, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. É cada ser humano que ganha que eu fico passada. Porque, assim, é uma edição... E olha que eu não acompanho faz tempo. Acho que a última vez que eu acompanhei Big Brother foi a edição de Juliette, eu acho. Que eu acompanhei mesmo. Sabe? Foi a mesma de Gil. Foi a mesma de Gil, a que eu acompanhei. E eu nunca acompanho do início. Quando rola algum babado forte, ou quando existe um antagonista ali e um protagonista que é muito falado, aí eu vou lá e começo a acompanhar, né? Para me inteirar da história, quando as polêmicas são grandes. Mas, de um modo geral, eu não esperava que depois disso, por exemplo, aquele Arthur que encheu a pau da outra de Gaia, eu não sabia que ele fosse ganhar. Ganhou, menino, eu fiquei passada. Mas voltando para o assunto de jornalismo. Logo que a gente começou a falar de Gaia... Sim, mas aí eu vou entrar em outro assunto, que é de sofrimento também. Tá que bom. eu achava... Eu fiquei pensando aqui, que eu disse, tu nunca fez terapia não, né? Pra lidar com todo esse sofrimento e tal, de noticiar aquelas notícias policiais que você noticiava antigamente. Aí eu lembrei que tu torce pro Náutico, que tu já é acostumado a sofrer, né? Já pensasse, já estás acostumado a sofrer, o pouco de diabo amassou, né? Mas assim, quando a intenção do time parece que é fazer a gente sofrer, né? Disseram assim pra mim. Você sabe quem é Elielson, né? Do qual Elielson? Elielson. Do Grau ou do blog? Do Grau. Do Grau, sim. Elielson é daqui. Um abraço, Elielson. Elielson, ele normalmente tá aqui com a gente. E aí eu disse, eu vou chamar o Sérgio Dionísio e tal. Aí Elielson, olha, só não fale mal do Náutico e de Lula. Aí eu disse, tá bom. Vou falar dos dois, estou brincando. Politicamente eu não tenho paixão. O Náutico é minha paixão. Eu sou alvirrubro, sou ex-campeão. Sou ex-campeão. Grande coisa. Daqui a 2 anos, quem sabe, se o Sport for campeão mais 2 vezes, aí eu vou perder esse direito de dizer. O Caba foi ex-campeão do Pernambucano. Aí tá, vai ganhar uma Copa do Brasil, rapaz. Agora, pode ser que o Sport seja exa também, né? É a intenção. Por enquanto está tentando, né? Mas quem sabe. Agora, politicamente, eu não tenho muita paixão, não. Eu tenho minha ideologia, né? Eu acredito numa coisa chamada solidarismo, que é uma espécie de socialismo inspirado na doutrina social cristã. Eu me considero socialista. Pronto, eu sou socialista. O socialismo ensinado por Jesus Cristo. Sou social-democrata. Eu digo que eu vou fundar um partido. Quando eu era adolescente, diziam que era o socialismo rosa, porque assim, o PT é que era a esquerda e que se considerava o dono da esquerda. Uhum. Ninguém é esquerda se não for PT. E o PDT, que era o de Brizola, também se considerava de esquerda. Mas a turma do PT dizia, esses esquerda aí é uma esquerda molinha, uma esquerda bate-fofo. Agora o bate-fofo está sendo o PT e o PSOL está sendo a esquerda mais esquerda. Assim, né? Nacionalmente. Lembrando que sempre vai existir o contra-burguês voto 16, que é o PSTU. E ainda tem PCO, ainda tem outros e outros aí, né? Tem o PCB e tem Jones Manuel, bombadíssimo. Jones Manuel bombado não no sentido, né? Mas no sentido ele tá hypando super. Inclusive, eu tenho acompanhado alguns debates dele e eu fiquei bem... Achei o máximo. Ele consegue... argumentar sobre tudo que colocam. Ele é inteligentíssimo, né? Isso aí eu já tinha conhecimento. Mas, assim, acho que ele é um candidato que vem aí. Ele vai para deputado, né? Eu não sei. Eu sei que é possível que ele seja, né? Já que abriu espaço para levantar a bola de Jones Manuel, deixa eu fazer isso agora também, porque eu já fui um pouquinho cético. Há muitos anos eu já via muita gente empolgada com Jones Manuel e eu via que ele tem uma grande capacidade de argumentação, de debate, ele era muito competente para debate, mas eu achava que ele era inconveniente, porque eu achava que ele criticava Lula... Ele criticava um campo dando munição ao outro campo, sabe? Sim. E isso você faz no segundo turno, né? A verdade é essa. Se não tivesse... Não,
não se faz no segundo turno, então. Porque se você tem, por exemplo, Lula e Bolsonaro. Não, lógico. Ou Lula e Flávio. Dentro do cenário nacional, sim. Aí ele vai meter o pau em Lula, só falta pedir voto para Bolsonaro. Dentro né? do cenário nacional, sim, que foi o que Ciro fez, diga-se de passagem. Pois é. Mas Jones, além de sempre ter sido uma pessoa muito coerente, né, muito inteligente e ter uma postura sempre com a qual eu sempre concordei, mas ele não para de evoluir. Isso que é interessante, porque às vezes você encontra uma pessoa muito boa, os anos vão se passando e aquela pessoa é aquilo ali. Né? E ele não para de evoluir. Ele, desde que as pessoas começaram a falar dele, ele já era muito bom e ele continua evoluindo mais e mais. Então, realmente, ele é um grande quadro. Não sou eu que estou dizendo, não, que sou eu para estar dizendo isso. Os federal, grandes nomes, Zé Disseu estava levantando a bola dele também. Mas ele inclusive, ele teve um crescimento exponencial nas redes sociais. E, assim, eu acredito muito que a partir do momento que ele se coloca... Tudo bem que aquele formato que ele usou, que ele tem usado... para crescer nas redes sociais, é um formato polêmico, que é esse formato de debate, de botar uma cadeira frente à outra, e aí uma pessoa que pensa X, outra que pensa Y, e uma plateia ali ao redor, e aí você vai debater aquilo para um tentar convencer o outro. Às vezes é um formato desgastante, porque... Botar Cami contra 20 pessoas que odeiam Pernambuco. Isso. É isso. Então, assim, é um formato desgastante, porque, querendo ou não, entra naquele rol de discussão a vida inteira, tipo, eu vou convencer 20 xenofóbicos a quê? E 20 xenofóbicos vão me convencer a quê? Entendesse? A gente vai ficar ali sempre, e aí termina que você alimenta... nesse tipo de formato de debate, eu vou alimentar só quem já corrobora com as minhas opiniões, e aquelas outras 20 pessoas vão alimentar quem corrobora com as opiniões deles. Porém, para Jonas Manoel foi importante, por quê? Porque isso fez ele ter um alcance nas redes sociais gigante. O algoritmo começou a entregar muito, porque é um formato que interessa as pessoas. É um formato de... Não é um formato, para mim, não é um formato construtivo de se passar informação, entendeu? Mas é um formato bom para disseminar o conhecimento dele, porque muita gente não tinha nem conhecimento da existência de Jonas Manoel, e que pessoas que vão votar nele agora, entendeu? Então, assim, o algoritmo entregou bastante, porque o formato ajudou a isso, mas eu acho que para o debate, o formato não é interessante, é interessante para que as pessoas tenham conhecimento da pessoa política dele. E no caso específico dele, parece que botar 20 reaça para brigar com ele, os 20 reaça se lasca. Se lasca mesmo, e o bicho é arengueiro, eu disse, pernambucano, né? Arengueiro. Produção, vê aí se ele vai ser candidato a deputado, por gentileza. Acho que é deputado federal, porque ele já está com quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele tem tempo para definir isso. Ele, de repente, pode ser candidato a presidente, candidato a governador, deputado federal, estadual, senador, ou até candidato a nada. Partido? Veja, o partido dele não conseguiu ter direito de lançar candidatos. Então, ele iria se abrigar em uma outra legenda, possivelmente o PSOL. Sim. Se ele for pelo PSOL, eu acho que ele não vai para governo. Porque, se eu não me engano, quem vai para governo é Ivanzinho. Isso. O PSOL tem uma federação com a rede. O reitor da UFPE chegou a lançar a candidatura dele, mas já retirou. Então, é possível que fique Ivan. Aí... Porque é a primeira vez que Dani, inclusive, não vai concorrer, né? Para governo, eu acho. Quem? Dani Portela. Ela foi candidata mais de uma vez a governo? Foi, acho que umas 2 ou 3, talvez. Nem sei, mas algumas vezes. Essa ela vai tentar renovar na Assembleia, não é isso? Acho que sim. Acredito que sim. Que outro voto muito bem dado. Eu acho também. Eu sou suspeita para falar. Eu fico muito porque esse ano eu vou me lascar em matéria de voto para deputado. Eu já tenho minha candidata, né? Inclusive, vou convidá-la para vir aqui. Se a legenda for boa, dá o voto na legenda. Tu nunca pensou em se candidatar, não? Já recebeu essa proposta? Fala aí para mim. Sempre. Na verdade, quando eu tinha 20 anos, eu cheguei a ser pré-candidato. E em cima da hora, eu disse, meu Deus do céu, que negócio de doido, ser candidato, não tem nada a ver eu ser candidato. Aí, graças a Deus, né, veio uma luz e eu saí, fui para uma outra chapa, apoiar Qual era uma o outra partido? chapa. Eu era presidente de um partido que não existe mais, que era o Partido Solidarista.
E era por esse partido que eu ia ser candidato na chapa. Eu nunca falei isso. Tu ia ser candidato na chapa de quê? Tu ia ser candidato a quê? Era 3 partidos pequenos, ia ser candidato a prefeito de Olinda. Tu é nascido e criado em Olinda? Sou nascido e criado em Olinda, nascido no Hospital Tricentenário. E aí ia ser o PSN, que era o meu, o PCB e o PGT. Que partido 3 é esse, partidos PGT? pequenos. O PGT era o Partido Geral dos Trabalhadores, era o 30, que agora, depois foi mudando, aí agora é um partido com uma legenda completamente diferente, o campo, né? Que é o Novo. E o PCB, que era o 21, e o PSN, que era o 31. O Novo é o de Daniel Coelho, é? Que era um antigo, ele era do Verde, né? Aí agora ele mudou de partido. Eu acho que ele tá no Foi Novo pro Novo, agora. Acho que sim. Acho que sim, não sei. É um reacionário. É um partido de direita, isso. né? Partido de direita com mocassim, né? É o partido de direita e, com licença, por favor, onde é essa aqui? Posso pregar a palavra do neoliberalismo? É por aí. É exatamente isso. Olha, eu recebi proposta também, inclusive ano passado, para concorrer esse ano. Eu não vou dizer que... Eu não vou entrar nos nomes aqui, nos detalhes, mas eu recebi uma proposta, né? Neguei, obviamente. Mas eu acho que indiretamente eu deixo claro meu posicionamento político. Normalmente no Instagram eu não falo abertamente disso, mas eu deixo claro pela minha postura e pela minha forma de falar, né? O que eu defendo. Eu não me considero... Eu já fui muito petista. Eu não me considero petista hoje em dia, doente. Mas sou socialista. Então, óbvio que eu não consigo concordar e nem corroborar com o que a direita no Brasil prega. Porque, para mim, é muito triste o nível de egoísmo, né? É um estilo de política feito apenas para as elites, né? É extremamente oligárquico, é zero assistencialismo num país como o Brasil, onde a gente vive, tem famílias vivendo aí em situação de extrema pobreza. É necessário que haja assistencialismo, a direita não pensa nisso. Então, assim, é muito trágico para mim a pessoa ser neoliberal no Brasil. A verdade é essa. Eu acho que a pessoa que para mim, é egoísta. Se você está vendo isso aí e você se diz neoliberal, vai estudar, viu? Digo logo. Eu gosto muito de política. Eu acho que é importante, todo mundo tem que se envolver. Eu tenho minha concepção, me considero progressista. Eu também me considero progressista. Agora, eu acho que as pessoas necessariamente não vão pensar igual a gente hoje, mas... Pode ser que amanhã ou a gente mude de opinião, ou a outra pessoa mude de opinião. Então, eu não gosto de me apaixonar. Foi por isso que eu comecei dizendo, eu não tenho uma paixão na política, porque eu sou tão bem tratado por pessoas do campo da direita e do centro, e eu tenho tantos amigos massa, legais, desse campo, que assim, eu não consigo, não me permito, por exemplo, desfazer amizades, brigar, entrar em pilha por causa de política. Pois eu já sabe? desfiz amizade, já briguei com minha família. Se arrependesse? Não. Não. Passei 2 anos sem falar com um dos meus melhores amigos. Por causa de política, faz isso não, rapaz. Mas veio dizer desaforo pra mim, nunca sou o que começo. Nunca sou o que começo. Aí vem dizer desaforo pra mim. Quando eu vou falar, não fica arretado? Pois se arrete, meu amor. Tá achando ruim, então não fale comigo sobre coisas que você não vai querer ouvir o que eu tenho para lhe dizer. Pronto. Aí eu me estresso logo, me arreto logo, entendeu? Quem fala o que quer, né? Exatamente. Porém, já fiz as pazes com essas pessoas. Olha aí. Que eu não sou de guardar rancor. Na verdade, realmente, eu sou uma pessoa bem tranquila com relação a isso. Eu tenho amigos que são... Veja só, são pessoas que são trampistas doentes. Tem um amigo meu que ele é trampista, doente, bolsonarista, doente. E é uma pessoa que é minha amiga há muitos e muitos anos. Já quebrei o cacete com ela várias vezes. Cansei de quebrar. Passei 2 anos sem falar Agora com ele, imagina inclusive. casal. Ave Maria.
Imagina, casal. Eu conheci um casal que a mulher era evangélica e o marido era sacerdote, juremeiro e umbandista. Pronto. E o casal vivia na mais perfeita harmonia. Até o dia que não viveu mais. Não, continua vivendo. É mesmo? O que me consta é que continua vivendo bem até hoje. Para mim é difícil imaginar, por exemplo, um casal, mas acontece muito. Um casal em que alguém é extremamente bolsonarista e outra pessoa é extremamente petista. Tu já noticiou alguma notícia de briga por causa de política no jornal? Sim. Briga séria? Sim, muitas, né? Muitas. Algumas que tiveram repercussão nacional. Não aqui em Pernambuco, mas aquele caso do tesoureiro do PT, que fez um aniversário em homenagem a Lula e chegou um bolsonarista, invadiu a casa dele e matou o homem. Foi aonde aquilo mesmo? Foi, acho que foi no Paraná. E, inclusive, matou ele e feriu outras pessoas. Ou matou outras pessoas, não foi isso? Exatamente. Eu acho que a saúde mental é uma coisa importante demais, né? Importante demais. Você vê, não é de dar pena você imaginar que uma pessoa se joga na frente do caminhão, se agarre e seja carregado por quilômetros e quilômetros, que a pessoa bota um celular na cabeça pedindo para o extraterrestre salvar o país do comunismo. Que a pessoa olha ao redor do caminhão. De um pneu. De um pneu de caminhão. Pneu, trator, né? Um pneu de trator. E assim, por exemplo, para criticar Bolsonaro, eu não consigo criticar muito Bolsonaro porque eu acho que ele é inimputável. Eu acho que Bolsonaro é o doente mental. Eu acho. Não, mas assim, eu acho não. Ele saiu das Forças Armadas com a carteirinha. Ele tem carteira de doido. O Bolsonaro tem carteira de doido. Agora, como é que você permite que alguém seja candidato reeleito várias vezes para deputado com carteira de doido? Para mim é um absurdo que, minha gente, a gente tem pessoas sendo candidatas que estão respondendo a crimes sexuais, pessoas que estão respondendo a crimes de corrupção ainda. Mas não foi condenado, mas está sendo investigado. Está sendo investigado, já não pode concorrer. Poderia ser afastado, né? Quando a investigação acabar, aí se decide se foi inocente. Mas se está sob investigação, porque é a suspeita. Se é suspeita, como é que vai deixar a pessoa continuar lá? Mas vê, para o cara ter a carteirinha de doido, ele não é suspeito de ser doido, não, viu? Eu sei. Ele tem a carteirinha, já tá, o médico já chegou e disse, ele é doido. Pronto, é doido. Aí ele está liberado para ir, não pode fazer isso, não pode fazer. Pode ser deputado, pode ser presidente, mas outras coisas ele não pode fazer. Ai, meu Deus do céu. Olha, só no Brasil. Eu tô rindo para não chorar. Só no Brasil não, que Trump tá lá para de doido, pervertido. E ele junta duas coisas aí. Ele é tarado e é doido. É verdade. Epstein que o diga, né? Onde quer que ele esteja. Vai saber quem levou Epstein de arrasta na prisão, né? Isso. Já tem essa. Porque quando o Epstein morreu foi em 2019. Quem era o presidente? Não lembro. Trump. Era Trump? Era Trump. Aí depois veio o Biden e agora Trump ele voltando. Agora Trump de novo. Ui. Pois é, né? Eu não tô falando nada, viu? Muita gente foi para aquela ilha, hein? Que ilha? Aquela ilha de Epstein, sim. Ave Maria. Enfim, eu fico pensando assim, que você noticiar... você está dando notícia sobre política de eleição, você tem que tomar um cuidado dentro da TV. É diferente eu estar aqui no meu podcast me pronunciando, porque a TV ela é mais imparcial com relação a isso, né? Em tese, né? A gente sabe. É porque as TVs são concessões públicas e elas se submetem a regras que alguns outros veículos não precisam se submeter. Como é que a pessoa faz para dar notícias sem ser imparcial? Ou sendo... Eu acho que o mais importante é assim, porque na internet todo dia está surgindo e acabando um perfil novo, um site novo, alguma coisa. Você vê notícias lá que o nome de quem está assinando aquela notícia você nunca ouviu falar. E a televisão, por exemplo, a TV que eu trabalho, tem mais de 20 anos de existência, né? Ela é liderada por um jornalista que também tem lá décadas e décadas na área. Eu também tenho aqui minha estrada. Eu não vou querer, de uma hora para outra, fazer algo que diga assim, isso vai me dar ou dinheiro ou audiência, e depois de amanhã eu não tenho mais credibilidade. Com certeza. Então, eu vivo disso. Eu vivo da minha credibilidade. As pessoas assistem o programa, às vezes viram uma notícia em vários outros lugares e não estão acreditando. E quando eu dou aquela mesma notícia, a pessoa acredita. Então, eu não posso jogar isso fora, de jeito nenhum. É como eu disse, é o meu ganha-pão. Eu vivo da minha credibilidade. Sou muito feliz porque as pessoas confiam em mim, mas eu faço por onde as pessoas confiarem e não se arrependerem de terem confiado.
Mas tu tem a liberdade de colocar a tua opinião no teu script e tal? Tenho. Quem faz os teus scripts? É tu mesmo que faz? Eu mesmo. Mas as notícias, quem é que passa as notícias para tu fazer teu script com as notícias do dia? Eu que escolho tudo. É? Eu que escolho tudo. Eu que faço o espelho do programa. A televisão tem qual é o critério de relevância para escolher quais são as notícias que tu vai passar? O critério jornalístico. O que é fato, o que é notícia e também a característica do público. Então, eu dou notícia política, mas eu não sou um blog de política. Sim. Certo? Então, uma notícia que é realmente importante, algum político que está mudando de partido, e o político é importante, como a governadora ou o prefeito sai, renuncia, aí o vice assume. Isso é uma notícia importante. Sim. A governadora encaminha para a Assembleia um pedido de empréstimo de R$1 bilhão, isso é uma notícia importante. Né? Um ministro vai visitar o Estado. Tudo isso são notícias verdadeiramente importantes. Então, eventualmente, eu abordo isso aí. E quem é o principal público de 9 horas da noite? O que tu percebe que a audiência das 9 da noite quer mais ouvir? Quais são as notícias que mais interessam esse público? Eu vou dizer o que mudou mais em relação ao horário do almoço, que eu fazia antes. O público foi com uma idade um pouquinho maior. Eu acho que talvez tivessem mais jovens no horário do almoço do que nesse horário das 9 horas. Também, porque toda vozinha que se preze está na hora do almoço, almoçando e vendo uma TVzinha. E 9 da noite elas já estão dormindo, né? Pronto, mas esse é o meu maior tesouro. Essas vozinhas são o maior tesouro. Coisa que J. Ferreira deixou para mim. Eu, na televisão, eu comecei como repórter de J. Ferreira. Eita, J. Ferreira. J. Ferreira, um abração para ele. J. Ferreira. J. Ferreira, tá bem, graças a Deus. Que lá bom. no Alto Mandu, vou inventar alguma desculpa para ir na casa dele para pegar um saco de manga. Eita, é mesmo? É. A última vez que eu fui lá, além de tomar um cafezinho gostoso, como esse aqui, ainda saí com um saco de manga muito bom. E manga é uma delícia, né? Menino, J foi minha infância. J era da TV Jornal, não era? Isso. Isso mesmo. Aí eu comecei com J na TV Jornal, foi meu primeiro emprego na televisão. Eu me ofereci para ser produtor do programa dele. Mas aí mandaram ser repórter. E eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse aparecer na TV trabalhando. Mas eu estava precisando trabalhar, o que tinha era isso, aí eu peguei e fiz. Depois ele foi para a Tribuna e eu fui para a Tribuna também com ele depois como repórter. E ele saiu para a política e abriu a vaga para mim. Eu comecei como apresentador numa das vezes que Jota saiu candidato na política. Ele ganhou alguma vez? Ele chegou a ser vereador pelo PDS lá atrás, há muito tempo. E depois ele teve mais 2 tentativas. Hoje tu não se candidataria mais? Eu? Não, eu não me candidatei da outra vez, quando estava prestes a ser candidato. Hoje em dia tu não aceitaria convite de nenhum partido para ser candidato a nada? Eu não aceitaria, sabe por quê? Porque eu acho que tu teria um perfil, vice. E assim, tu tem um conhecimento interessante, né, das questões sociais da região, então poderia ser uma boa. Eu vou dizer uma coisa, mas não é querendo desestimular você a disputar um cargo público, não. Não, viu? já sou desestimulada, nem se preocupe. É porque, assim, eu conheço bastante de política. Sim. Eu conheço o suficiente de política para não querer ser candidato. Entendeu? E eu poderia até disputar uma eleição quando a gente tiver, não vou dizer se a gente tiver, vou ser otimista, quando a gente tiver um eleitorado mais consciente, mais engajado e com um sentimento diferente. Não é uma questão só de conhecimento, não. Não é que o eleitorado seja mal informado ou bem informado. É uma questão de postura, de cultura. Eu acho que o eleitorado brasileiro, eles deviam se sentir mais donos do país e não clientes do país. Então, o eleitorado se considera inteligente quando ele consegue extrair dinheiro do candidato. Sim. Eu sempre trabalhei nas campanhas eleitorais, né, nas coberturas pelas emissoras, e eu chegava num local de votação, tinha uma pessoa com 3, 4 camisas no braço. Aquilo ali significava que ela tinha ganho dinheiro de 3, 4 candidatos. E ela estava alegre porque só podia votar em um, então, no mínimo, ela estava enganando 3. Mas só que, no final das contas, quem está enganando é o político que vai se eleger e não vai fazer o papel dele. E outra coisa,
certeza essa pessoa, para você ver como é importante o senso de cidadania, como falta isso nas pessoas, né? Por causa de um projeto de poder por causa de uma questão de projeto de poder que acontece na própria política. Porque essa pessoa que recebeu esses R$30, esses R$50 para votar, de 4 candidatos diferentes, não entende que, na verdade, esse dinheiro sai do bolso dela mesmo. Uhum. Ou entende, mas a ambição é pequena. Eu acho que o povo tem que ter uma ambição maior de assim, olha, não queira os 30, não queira o milheiro de tijolo, não queira que ele pague a conta de luz, que ele faça o seu enterro, queira mandar nele, queira cobrar o enterro de um parente, né? Meu Deus. O enterro de um parente. Tem isso, eu não sabia não. Tem. Não. Olha, teve um vereador uma vez, Cami, que ele ligou para mim e fez: Sérgio, olha, está acontecendo isso em tal gestão municipal. E eu conhecia o vereador, conhecia a gestão, eu sabia que ele apoiava a gestão. Eu disse: mas rapaz, mas por que tu mesmo não faz a denúncia, tu não critica? Ou por que tu não sai da base e vai para a oposição? Ele fez: mas Sérgio, todo dia de manhã quando eu acordo, na frente da minha casa, é um bocado de gente pedindo para pagar a conta de luz, não sei o que lá, pedindo emprego. Então, quando ele está dentro da gestão, primeiro que ele tem algumas dezenas de cargos comissionados para preencher. Sim. Com os cabos eleitorais, e ainda tem uma mesada daqui, uma mesada dali, porque aquilo que você está recebendo um dinheiro é algo que você devia estar fiscalizando e não está. Sim. Então, o vereador deixa de cumprir o papel dele para poder ganhar aquela mesada. Aí nunca vai conseguir fazer nada. Ele tem que bajular. Infelizmente, é só o que acontece, né? Infelizmente. Infelizmente é isso. Mas quem sabe, né, a gente... E não é só no Brasil também, não, viu? Mas você poderia mudar essa realidade sendo candidato. Olha aí. Eu posso ajudar a mudar essa realidade sem ser candidato também. É verdade. E no jornal, você sente que você consegue fazer isso um pouco? Você consegue conscientizar as pessoas do papel delas como eleitor? É o que eu tento fazer. Felizmente, eu tenho espaço para isso. Tu já deu tu dá notícia de compra de voto quando existem denúncias na época da eleição? Quando existem denúncias, sim. Teve um caso recente de muitos casos que eu tenho falado ultimamente de fraude à cota de gênero, por exemplo. Sim. Né? A legislação tenta estimular a participação da mulher na política. Aí os líderes de partidos compram candidaturas, pegam mulheres que não vão ser candidatas de fato, mas vão se registrar como se fossem. E aí teve um caso de uma cidade do interior que a mulher ganhou uma piscina. Uma piscina na casa dela. Aí um advogado foi lá para tentar colher o depoimento dela, né? E ela, sem saber se estava sendo filmado, eu não sei se ela sabia ou se ela não sabia, mas ela pegou e disse: não, mas eu não fui candidata mesmo não, só registrei. E valeu a pena para a senhora? Ela fez: claro que valeu, aqui minha piscina. Mentira. Minha gente... Infelizmente, é isso, né? O papel, acho que para a gente, eu com a internet e você com a TV, para a gente resta tentar passar a mensagem que a gente pode passar com relação à conscientização das pessoas, né? E eu acho que o papel da TV é fundamental para isso, porque você atende um público muito específico. O público 40+ ainda vê muito TV. O público jovem nem tanto, né? Mas o público 40+ vê muito TV. E é um público que vem de uma época diferente, né? Vem de uma época que você não acordava com o celular na mão e ia dormir com o celular na mão. E essas pessoas, elas, às vezes, perdem a noção do que está acontecendo, né? Fora de suas casas, já porque não são tão ligados a essa internet, principalmente a população que é 60+, e que é uma população que a gente sabe que, inclusive, os idosos estão chegando longe, né? A gente tem aí uma população que está envelhecendo cada vez mais. E aí, essas pessoas, elas se informam através da TV, do noticiário. Então, seu papel é fundamental. Eu acho que tem muita gente, muitos idosos... dentro mesmo da internet. Tem também. Morando dentro dela. Tem também, mas é diferente, sabe por quê? Porque o conteúdo que esses idosos consomem, ele é um conteúdo muito direcionado. Eles não escutam os dois lados da história, não é um conteúdo imparcial, entendeu? Mas é todo mundo. É todo mundo, porém, na TV existe um pouco mais de imparcialidade. Isso, verdade. Entendesse? Verdade. Porque, assim, o algoritmo vai entregar para mim o que eu quero ouvir.
eu não fico recebendo notícia de direita no algoritmo. Entendesse? Eu fico recebendo quando alguém do centro-esquerda ou da esquerda vem falar, ou quando é algo escandaloso que a direita falou, aí chega para mim por causa dos veículos de esquerda e centro-esquerda que eu acompanho. Mas na TV, não. Na TV a gente fica sabendo de tudo. Eu disse até agora há pouco que eu sou muito bem tratado por gente da direita. Eu acho que talvez seja porque eles veem o meu trabalho, que do mesmo jeito que eu falo de um campo, eu falo do outro. Aí eles se sentem contemplados. E quando eu tenho que criticar, eu critico também. Exatamente. Porque eu não estou comendo nada de nenhum. Exatamente. Não estou comendo nada de lado nenhum. Então eu fico à vontade para falar de qualquer lado com tranquilidade. E felizmente também não sou pressionado nem obrigado a bajular de lado nenhum. Já pensasse em sair da TV? Sair da TV? Se tiver alguma outra coisa boa para fazer, eu vou. Eu gosto do trabalho. Mas tu gosta muito de TV? Tu gosta muito de estar na TV? Eu gosto muito de atender o público, sabe? E não era, como eu te falei, não era o meu sonho, não era o meu projeto. Eu já ganhei muito dinheiro fazendo a mesma coisa que eu faço hoje e hoje ganho muito pouco, né, comparado ao que eu já ganhei. Sim. Talvez hoje eu esteja bem mais feliz do que eu era quando eu ganhava muito dinheiro. Até porque você mesmo falou que naquela época você nem noticiava que você gostava, né? Pois é. Mas, assim, a gente quer conforto, né? A gente quer ter acesso às coisas. Eu quero ter acesso. Tem muita coisa que eu já tive acesso e que hoje em dia eu não tenho mais. Não é um grande problema para mim, mas que se eu pudesse ter a oportunidade de ter acesso a tudo isso de novo, eu gostaria. Sem ter que voltar para aquele lugar onde você... Sem sofrer, sem me angustiar. Né? Se eu não precisar me angustiar, se eu não precisar ferir meus princípios, né? Eu gostaria. Né? Mas o ideal para mim era ter acesso a tudo que eu quero fazendo o que eu faço hoje. Eu acho isso bem importante. Agora, para você ver como são as coisas, né? Porque realmente eu entendo totalmente como você fala que você ficava angustiado, que você ia dormir pensando no que você noticiava na época que você trabalhava com notícia policial, porque realmente as notícias eram muito pesadas, né? A gente que via esses jornais que passavam de meio-dia, a gente sabia como era realmente só notícia policial, ocorrências, etc e tal. E para o psicológico da pessoa é muito difícil, porém eram justamente jornalistas e repórteres como você que davam essas notícias, que estavam em propagandas, em comerciais, como a gente viu muito tempo Cardinô nesses comerciais e tal. E se ganhava dinheiro com isso, né? Fazendo essas propagandas, essas coisas, fora do próprio programa. Não estou falando nem as propagandas que eram feitas no programa em si. As participações que eram feitas e tal. Para ir numa festa, ganhava dinheiro. Exatamente. Só que, em compensação, quando tu ia dormir, tava lá as vozes na tua cabeça, os casos passando na tua cabeça, tudo que tinha acontecido durante o dia, os absurdos, aquela mãe chorando, aquela criança que foi achada no lixo, sei lá o quê, porque era cada história surreal, verdade, né? Verdade. Eu lembro que eu peguei um abuso de notícia policial, porque meu pai todo dia ligava de 6 horas da manhã, que tinham de 6 da manhã, que eu não lembro quem era que apresentava, e todo dia... Cardinô, me desculpe, mas eu não aguento mais ouvir sua voz. Eu peguei abuso da sua voz por causa do meu pai, porque ele todo dia era Cardinô e era só notícia policial, péssima. Né? Só notícia ruim. E assim, eu saía para ir pro colégio ouvindo assassinato e voltava ouvindo assassinato. E aí eu tomava café da manhã ouvindo coisa ruim e almoçava ouvindo coisa ruim. E aí eu ficava ansiosa. E aí veio muito uma cultura dos pais da gente de tipo, essa menina vai ser assaltada se sair na rua, vai levar uma bala não sei onde. Porque era tanta tragédia que você ouvia o tempo inteiro. E os pais da gente ouviam o tempo inteiro. Meu pai tem 72 anos, 73. Então, ele já convive com notícias policiais há muito tempo. Ele é da época que ele escutava aquele cara lá do Rio, Gil Gomes, isso. Aqui, agora. É isso. Ele é da época que escutava Gil Gomes. Então, assim, ele botava... Para ele, o mundo era... não tinha coisa boa no mundo. Para o meu pai, o mundo era você botar o pé na rua e ser assaltado ou ser morto.
Era assim. Para ele, sempre aconteceu uma Até desgraça. a Globo já entrou nessa onda também. A Globo tinha um programa que era chamado Linha Direta. Eu lembro. Que eram as historinhas que eles dramatizavam e a história era sempre o mesmo enredo. Alguém que era muito legal, muito simpático, que tratava todo mundo bem, que ninguém esperava. Essa pessoa era um criminoso muito perverso. Então, quando você via alguém que estava sendo muito legal, você já ficava logo desconfiado. Tinha um vizinho muito legal na minha rua que ele chegava, do nada, ele trazia um pacote de biscoito e deixava para minha avó. Eu digo, eita, poxa, se eu fosse levado pelo Linha Direta, eu já ia imaginar que ele era um psicopata. Mas eu sabia que não era, né? Mas é aquela coisa, você fazer... A Linha Direta tinha voltado um tempo desse, inclusive. Não voltou até com uma linha um pouquinho diferente dessa que foi a primeira. Mas a primeira era para terrorizar. Essa primeira foi com aquele cara que foi para Record depois e tudo, não foi? O que morreu? Foi o primeiro Linha Direta, foi com ele. Isso, exatamente. Eu lembro muito do Linha Direta. E parece que a lei era essa, não confia em ninguém. E era cada caso... Tenha medo de botar o pé na rua. O Linha Direta, eu lembro, criança, o Linha Direta noticiando... Fernandinho Beiramar, que ainda estava sendo procurado na época, não tinha sido nem preso. E aí eu lembro que eu passei uma semana tendo pesadelo com o Fernandinho Beiramar, porque era o bicho papão dos bichos papão, era o chefe do cartel do Brasil, bem dizer, né? Que eles colocavam assim no programa. Eu passei a semana inteira. E tem um motivo que o Fernandinho Beiramar chega muito por aqui por perto, viu? Só aqui em João Pessoa ele tem uns 20 filhos. Deve ter filho no Brasil inteiro, né? Aí pronto, o pessoal falava, era um terror que fazia Linha Direta, que eu não gostava nem de assistir. E meu pai era a pessoa que também assistia a Linha Direta, né? Que era, se eu não me engano, era na terça-feira à noite. Olhe, pense. Aí eu peguei meio que uma resistência muito grande à notícia policial por causa disso, sabe? Porque o mundo se tornou, para quem consumia só esse tipo de notícia, veja, você que noticiava, você ia dormir com aquilo na cabeça. Então, provavelmente você evitava assistir qualquer jornal que tivesse esse tipo de conteúdo, já que você já noticiava isso, né? Agora, imagina uma pessoa acordar escutando isso, na hora do almoço, escutar isso e dormir escutando isso 3 vezes por dia. Às vezes é a mesma notícia repetida 3 vezes. Mas eu nunca fiquei muito aterrorizado com isso não, viu, Caminho? Nunca cheguei ao momento de realmente ficar aí, dormir, tá? Ai, meu Deus. Acho que quase nunca isso. E eu ainda vou te dizer, por mais que eu não gostasse do assunto, o jornalismo eu não faço para mim mesmo. Sim. Eu faço para os outros. Então, só o fato de eu saber que as pessoas se interessam por aquele assunto, mesmo que não seja o meu assunto preferido, eu acho legal. Eu me lembro que quando eu comecei era na CBN, a primeira CBN, que era Sistema Rádio Globo mesmo, e que era uma notícia mais de política e economia, até uma praia que eu curtia mais, e que ninguém ouvia do povão. E a Rádio Jornal do Comércio, ela era primeiro lugar, é onde tinha Gino César, o repórter do Bandeira 2. E quando eu comecei a trabalhar com Gino César, aí eu voltava para casa, descia do ônibus e andava um pouquinho até chegar em casa. Nesse caminho, algumas pessoas me paravam e diziam, Sérgio, olha, eu estava ouvindo uma reportagem tua e eu fiquei na dúvida sobre um detalhe, aquele revólver, ele era de fulano ou era de Beltrano? Por que tu não falou isso? Aí na minha cabeça eu digo, eita, eu errei. Eu não dei a notícia suficiente. Então, para mim, não interessava se a notícia era algo que eu gostava ou não gostava. Eu queria dar notícia clara, completa, não querer deixar dúvida para o ouvinte ou para o telespectador depois. E aí eu fico sempre ouvindo a reclamação, o feedback que dão para tentar entregar o produto o melhor possível. É muito bom informar as pessoas. Os detalhes que estavam faltando e completar, né? Esses detalhes. Particularmente, eu prefiro o Nova Geral hoje, mas eu também percebi que houve uma mudança no formato desse tipo de jornal que rolava de meio-dia no geral, né? Eles estão mesclando muito mais conteúdos de humor, coisas da internet, curiosidades, com notícias policiais, que antigamente era muito focado em policial. Antigamente, na minha infância, era muito focado em notícias policiais. E agora até esses que tinham esse foco estão mais mistos mesmo. E ainda bem, né? Porque, afinal de contas, é tanta coisa para deixar a gente já aperreado e ansioso que não tem para quê, só ouvir que fulano levou 7 tiros, 20 tiros, 50 tiros, 1000 tiros. Facada também, viu? Facada, machadada, foice, o diabo, menina. Era tanta na desgraça que eu ficava assim, misericórdia. Saí na rua, pronto, vou sair na rua, vai voar uma faca direto em cima de mim. Era isso que eu pensava. Agora, infelizmente, tem gente que mora em lugares diferentes do que a gente mora
E independente dessa notícia estar na televisão ou no rádio, as pessoas já veem isso quando abre a porta. É verdade. Né? Então já tem gente que abre a porta, já mora num beco, já tem um esgoto a céu aberto na frente de casa e eventualmente esse esgoto a céu aberto está misturado com sangue, que alguém foi morto ali perto. Então é a realidade das pessoas. Por isso que eu digo, não tem notícia boa, notícia ruim. Pior é não ter a notícia do fato, seja ele bom ou ruim. Não, com certeza. Eu acho fundamental que seja noticiado também as coisas, os crimes que acontecem. Assassinato é um tipo de crime. Até para você ter uma ideia do como é que acontece a criminalidade na sua cidade, em cada bairro, quais são os crimes mais cometidos, porque isso é importante você saber também. Mas, no meu caso, particularmente, como era manhã, tarde e noite, eu meio que criei uma resistência com relação a isso. Mas eu também entendo que a importância que isso tem. Hoje em dia, eu quase não vejo TV, é difícil ver TV hoje em dia, né? Mas eu sempre acompanho tudo pela internet. E até as pessoas, como você mesmo, que era uma pessoa que eu acompanhava na TV, eu acompanho pela internet, até querendo ou não, tem os cortes, as coisas ali do programa e tal. Mas eu seleciono mais as notícias que eu vou ver na internet. O que é ruim, de certa forma, né? Porque na TV, querendo ou não, você vai ouvir o que você gosta e o que você não gosta e você vai ter que lidar com isso. E na internet a gente consegue fazer uma triagem que, por vezes, é bom, mas pode ser ruim porque você não tem uma informação tão completa. Acho que é o ônus e o bônus da internet é esse. Eu acho que o principal é quem vai assinar, né? Quem vai ser o responsável por aquilo ali. Por isso que eu falei, olha, quem tem algo a perder, uma emissora de TV que tem 20 anos de história, né? Um profissional que tem lá também seu tempo de história, ou um perfil, um site que foi criado ontem para receber uma grana, difundir uma fake news e depois desaparecer sem prejudicar a reputação de ninguém, a não ser daqueles que eles noticiaram, sim, né? Sim. Com má intenção. Então, o povo quer se informar na internet, tudo bem, receber um post de alguém, receber um link enviado por alguém, mas vamos aprender a checar. Vamos aprender a checar, aprender a desconfiar. Principalmente em época de inteligência artificial, onde as pessoas estão clonando voz e podendo botar rosto de qualquer pessoa em qualquer corpo. Que, inclusive, eu acho que para todos os jornais seria uma boa que fizessem o que a Globo e a Folha de São Paulo fez, que era falar sobre fake news, né? Pegar fake news do dia assim e dizer isso é fato ou fake. Exato. Isso é muito bom, porque vai ter essa eleição, acho que vai ser de todas as antecessoras, eu acho que cada nova eleição vai ser sempre pior com relação a fake news. Até dar uma dica também importante para todo mundo, que se puder o pessoal espalhe. Se está conversando com alguém, eu posso conversar com você e botar um aplicativo que o meu rosto se transforme no rosto de Vitor. Sim. Né? Aí a pessoa pede, olha, aqui é Vitor, manda 500 conto aí para mim, para eu poder comprar um cartão novo aqui, para botar na câmera, coisa e tal. Vitor, por favor, bota 3 dedos na frente do teu olho. Né? Porque funciona, né? Funciona. Então, a pessoa botar o dedo, se estou com uma máscara virtual, colocar o dedo na frente do olho, vai manchar aquilo ali, né? Aí vai denunciar o golpe. Eu vi isso na internet também. E também tem um negócio para você falar palavras de segurança, né? Ter com sua família, palavra de segurança e tal. E quando você atender uma ligação que fica mudo, você não ficar falando. Porque se você ficar falando, são 10 segundos para gravar sua voz. Esse negócio de palavra de segurança já é mais antigo, porque já vem da Gaia, né? Da Gaia, né? Porque quem está no telefone? Quem é que está no telefone? É a pessoa ou é o cônjuge? Desde a ditadura, né? Boi na linha. Desde a ditadura. Bom, eu agradeço demais a sua presença, Sérgio. Vamos ficar por aqui. Quero dizer que foi muito bom receber você. Você tem uma história muito massa na TV Pernambucana. Um prazer enorme. Eu quero que antes de você deixe uma mensagem para quem está querendo trabalhar com TV, com jornalismo. O que você tem para dizer para essas pessoas? Primeiro, agradecer o seu convite. Fiquei muito alegre quando você chamou. A gente tentou várias vezes, não estava conseguindo. E, enfim, a gente conseguiu. Admiro muito o seu trabalho, o serviço que você presta à nossa gente, ao nosso povo. Né? Continue assim, desse jeito. Você está certíssima, está no caminho certo, do jeito certo. Não tem o que mexer. E o recado para quem quer trabalhar na área de comunicação é
ver se é aquilo que a pessoa quer, se é aquilo que a pessoa gosta, né? Investir, acreditar. Quem tem que acreditar em você, em primeiro lugar, é você mesmo. E procurar estar sempre se informando. A gente chegou num tempo que a tecnologia está se aperfeiçoando muito rápido. Então, a gente, quando está aprendendo alguma coisa nova, uma plataforma nova, uma ferramenta nova, ela já está ficando velha e já está vindo outra na frente. Então, se a pessoa tem a essência, né, que é gostar daquilo e gostar de estar sempre aprendendo e entender qual é o tipo de serviço que a pessoa quer prestar, né, vai estar sempre acompanhando, sempre se atualizando e prestando um serviço bom, do jeito que quer. Vale a pena. Então, é isso, Não para ficar gente. rico. Mas para você, se você está fazendo o que você gosta, para você minimamente estar realizado no que você faz, né? Então é isso. Valeu, obrigadão, obrigada, viu? Valeu, Sérgio. beijo. Foi um prazer enorme. Um cheiro para vocês. Fale baixo. E fale baixo, fale baixo. E fale baixo, pode baixo. E fale baixo, pode baixo.